modelos de negócio, lançador, expert. Essa é uma dúvida que eu recebo muito de aluno, que eu recebo muito lá no Instagram. Muita gente tem dúvida, né? Quem é lançadora, quem é expert, todos os lados dessa relação têm dúvida sobre o modelo de negócio. E hoje a gente vai falar bastante sobre isso. Eu quero começar falando justamente que uma coisa que é uma característica muito comum do nosso mercado é as pessoas, vamos lá, tem uma raiz aqui que eu vou falar muito aqui nos cursos, vou falar muito nos meus conteúdos, nas lives, que tem uma raiz comum de muitos problemas, de muitas situações que acontecem no nosso mercado, que é o fato de a gente estar no mercado muito amador. O que isso significa, né? Como assim estar no mercado muito amador? A gente está no mercado que é muito democrático, que é maravilhoso. Muita gente que não tinha nenhum background de negócio conseguiu construir negócios multimilionários sem ter aprendido sobre negócios, mas daí as pessoas vão crescendo e os problemas vão surgindo. E existe muita gente no mercado que soluciona, que traz as soluções para esse problema do jeito fácil. O que é o jeito fácil? Te dá uma fórmula pronta, uma fórmula engessada e fala, isso aqui aplica. E daí as pessoas aplicam, às vezes dá certo e muitas vezes não dá certo. Por que não dá certo? Porque fórmula pronta vai funcionar. Aquilo funciona com base em alguns fundamentos, com base em algumas premissas que nem sempre estão presentes no caso concreto. Então, o que é uma coisa que eu observo nessa questão do modelo de negócio lançador expert? As pessoas pegam aqueles modelos prontos, por exemplo, 50-50, ou é sociedade. Sociedade, ó, lá da minha Kátia aí, então, se fizeram sociedade, deu certo, ou é 50-50, eu trabalho muito aqui, é 50%, só que não param para pensar na realidade concreta daquela relação, daquele negócio específico. Talvez faça sentido 50-50, talvez não faça. E o que isso significa 50-50? O que é 50-50 de quê? Então, a gente vai falar um monte sobre isso nessa live de hoje. Então, vamos lá. Vamos começar a falar de modelo de negócio lançador expert, então. Então, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre possíveis modelos, a gente vai falar sobre os prós e contras de cada, a gente vai falar sobre divisão de responsabilidades. Vou dividir com vocês aqui uma planilhazinha que eu tenho maravilhosa, que vai ajudar vocês a enxergarem o macro, enxergarem de uma forma diferente essa relação e como pensar nesses modelos. E vou falar sobre modelos de remuneração ou divisão de custos e receitas. Então, esses são os tópicos que a gente vai falar. Vamos começar pelo primeiro, vamos começar a falar sobre os possíveis modelos e prós e contras de cada um. Então, eu diria que tem 3 grandes possíveis modelos de negócio macro, falando do macro, entre lançador e expert. Modelo 1, prestação de serviço. Modelo 2, parceria, que é o modelo que eu uso, que eu tenho hoje. E modelo 3, sociedade. O que significa cada um desses modelos? O que é os prós e contras de cada um? Tá? O que é prestação de serviço? Esse é um modelo que não é tão, não tem, historicamente, não é tão comum no nosso mercado. A gente tem no nosso mercado um modelo em que as partes tendem a construir juntas o negócio, né? Em que as duas partes entram com a ideia de, por mais que não seja um modelo de negócio aqui, sociedade, mas com uma ideia de parceria na construção do negócio. Mas é um modelo de negócio que está cada vez mais comum, que tem crescido e que vai ter a tendência é que ele cresça cada vez mais. Tem uma demanda cada vez maior por esse tipo de modelo. E dependendo aí, a gente vai falar um pouquinho em que situações esse modelo faz sentido, dependendo do seu momento, dependendo da sua visão, do seu negócio, dependendo do momento expert, eu não sei se você é expert ou se você é lançador, do momento de cada um, e do modelo de negócio, da visão de negócio de cada um, esse é um modelo que faz muito sentido e que muitas vezes as pessoas nem consideram esse modelo. O que significa uma prestação de serviço? Significa que o negócio do expert, o lançador, presta um serviço determinado. E aí, recebe por isso. Esse recebimento pode ser fixo ou fixo mais variável. Fixo, ou pode ser fixo mais variável, ou pode ser até mesmo só variável. Quando a gente está falando de modelo de prestação de serviço, a gente não está falando modelo de remuneração. É por isso que eu dividi modelos de negócio de modelo de remuneração, ok? O que é uma grande vantagem desse modelo? Geralmente, quando a gente está falando de prestação de serviço, vai ter pelo menos uma parcela fixa. Okay? Se a gente está falando de variável, vou deixar aqui, fixo mais fixo e variável. Quando a gente está falando de prestação de serviço, vai ter pelo menos uma parcela fixa. Então, a gente tem como uma grande vantagem desse modelo justamente essa, que é a previsibilidade de receita. A gente tem uma receita previsível. Então, você, lançador, eu tô falando aqui com o lançador, eu sei que tem expert que tá me ouvindo. Então, se a gente tá falando da perspectiva do lançador, receita previsível e risco menor. Isso, se a gente tá falando do expert, é o contrário, ok? Então, sempre pense que vai ser o contrário. Então, isso vai ser uma desvantagem. Eu considero isso uma desvantagem para o expert. Porque tem justamente um risco maior. Entre, não entre, aconteça ou não aconteça, o lançamento de bom, de ruim, ele vai ter aquele custo. Então, risco maior. Custo fixo e risco maior. Outra vantagem
vantagem é que você não depende. E olha só, quem aí já tá no mercado, quem já tem cancha, quem é calejado que nem eu, vai ver isso aqui que eu vou falar agora como uma grande vantagem, mas é uma vantagem relativa, tá? O que é essa grande vantagem? Você não depende de expert fazer parte dele, que é um grande asterisco que a gente tem nos modelos seguintes, que a gente tem como lidar com isso, né? A gente tem como lidar com esse asterisco nos outros modelos, mas aqui o expert faz, o expert não faz a parte dele, produz, não produz conteúdo, faz o que tem que fazer ou não faz o que tem que fazer, você tá recebendo, certo? Agora, isso é uma visão bastante míope, você olhar para essa vantagem e pensar, eu vou por aqui porque eu não dependo do expert fazer a parte dele. Porque se o expert fazer a parte dele, você concorda comigo que o negócio não vai para frente? O negócio não vai dar bom? Isso não é... O resultado final, ele é uma composição do seu trabalho com o trabalho do expert. Então, se o expert não fizer a parte dele, o trabalho não vai dar bom e daqui a pouco essa receita previsível aqui vai parar de acontecer. Porque o expert vai falar, não tô ganhando dinheiro com esse negócio, então não vou continuar. Então é importante a gente ter isso em mente, certo? E o que a gente tá falando aqui, o que a gente vai falar aqui em termos de desvantagem para o lançador desse modelo? Bom, a gente sabe que o nosso trabalho como estrategista é gigante, né? Então é importante você desenhar muito bem, a gente vai falar aqui das atribuições de estrategista e expert. Você vai estar construindo, em grande parte da construção do negócio, do expert, é feita pelo trabalho do lançador. O expert é o rosto, o expert tem o conhecimento, mas você é o estrategista, você tem toda a estratégia, você domina como fazer o expert crescer, como fazer esse negócio dar muito bom. E você não vai ter uma participação sobre esse resultado. Então, se você tá pegando um projeto gigante que vai dar um puta trabalho pra você, você não vai crescer junto. O que tem também uma questão de incentivo. Eu, particularmente, acho que esse modelo, ele é legal em algumas situações, vou falar de situações, mas eu, particularmente, não gosto desse modelo justamente por isso aqui. Porque a gente tem o nosso tempo, vamos pensar aqui em custo de oportunidade. A gente tem tempo limitado. A gente pode dedicar um tempo para qualquer negócio, né? Tu vai ter 24 horas no dia, tu vai ter uma equipe, vai ter um tempo limitado. E aí, se você coloca um teto de remuneração, que é o que acontece geralmente aqui nesse modelo de prestação de serviço, você vai ter um valor, tem até por ali. Então, vamos supor, quanto é que você vai cobrar por mês do expert? Você vai cobrar 10, 20, 30 mil reais por mês do expert? Pode ser. Agora, se você tiver participação no resultado, se você estiver crescendo com esse negócio junto com o expert, se esse negócio for um pouquinho seu também, você vai ter um potencial de ganhar muito mais. Então, se a gente está falando de um negócio que vale a pena, de um negócio legal, de um negócio grande, você vai começar a ver que esse negócio tá gigante, tá faturando milhões aí, e você tá recebendo um valor bastante pequeno, que você pesou, você decidiu fazer isso, você decidiu ir por essa receita previsível. Então, se desde o início a construção foi feita dessa forma e você foi lá, ganhou o seu, independente do expert, aí o negócio começa a crescer, aí o expert vai ganhar muito mais, tudo bem, você assumiu esse risco de ganhar menos e o expert assumiu todo o risco de dar errado. Então, é justo que quando estiver ganhando muito, ele ganhe mais. Mas é um negócio que, falando em termos de custo de oportunidade, é um tipo de negócio que eu, particularmente, não gosto de me envolver, porque o meu tempo é limitado, quero me envolver em projetos que têm um potencial grande de escala, que é uma grande vantagem do nosso negócio. E se a gente estiver falando de prestação de serviço, aí você vai estar desesperado por dinheiro, quer ganhar dinheiro, tá precisando muito de dinheiro e você vai fechar um negócio. E aí você fala, não, vou fechar uma prestação de serviço, porque daí eu vou ter o meu garantido e aí eu vou ficar tranquilo. Aí você tá com um olhar de curto prazo para um negócio que é de longo prazo, daqui a pouco passa 2, 3 anos e você tá preso num negócio que você tem um limite de ganho, sendo que você poderia estar ganhando muito mais com aquilo, tá? Então, são pontos para você pesar com muito carinho. Perdão. Uma forma possível de você equacionar isso é fazer momentos, é fazer taxas. Então, você pode prever assim, por tanto tempo, até o negócio tá faturando tanto, a nossa remuneração fixa vai ser tanto. A partir de tanto, a gente vai ter uma participação variável. Se faturar acima de tantos reais, acima de 100 mil reais, fizer um 6 em 7 desse lançamento. Não posso falar 6 em 7, gente. Fui notificada, vocês acreditam? Fui notificada pelo Érico Rocha. Não posso falar 6 em 7. Achei muito engraçado isso. Mas então, vamos lá. 100 mil reais. Vamos falar em 100 mil reais. Vamos supor que o negócio fature acima dos 100 mil reais. Ou tem um ROI de tanto. Acima de tanto. Aí você vai ter um percentual de tanto. Ou sobre esse faturamento excedente. Ou sobre... Aí a gente consegue equacionar um pouco as desvantagens de prestação de serviço. Outra desvantagem que você não está construindo equity, que é uma desvantagem também do modelo de parceria. O que significa você não está construindo equity? Significa que você pegou aquele expert que tem 1.000 seguidores, você foi lá, trabalhou, fez o trabalho de construção, trabalho de crescimento de base, fez o trabalho de lançamento, de lançando, de crescendo junto com ele. Você está sendo remunerado por isso. Ok, foi uma escolha que você fez. Aí o expert tem 1 milhão de seguidores, segue a vida dele, cada um segue pro seu lado. Você não tem nenhuma participação sobre esse negócio, porque você era apenas um prestador de serviço. Então, toda essa construção vai ficar exclusivamente
exclusivamente com o expert. Isso também tem que ser precificado quando você for falar de precificação, falar de remuneração com esse expert, ok? Quais são os modelos em que esse negócio faz sentido? Então eu botei aqui vantagens, depois a gente arruma esse PDFzinho aqui pra gente colocar. Quais são situações em que esse modelo aqui faz sentido? Tá? Início de uma relação. Então, você tá começando uma relação, você, por exemplo, tem uma grande disparidade. Você é uma pessoa que já tem reconhecimento no mercado, você é um lançador grande e tal, mas você tá com o negócio dominado, você tem gestão de projetos, você tem equipe, você pode pegar, você vê um negócio super promissor, que você pode pegar, você acredita no negócio. Mas é um negócio inicial ainda. É um negócio que tá no começo. Você não, eu tô nesse momento da minha vida de lançadora. Eu não faz mais sentido para mim. Meu custo de oportunidade no meu tempo não faz sentido começar em projetos iniciais, por mais promissor que seja. Por quê? Pra gente tirar o avião do chão, é uma energia enorme. Pra gente romper a inércia, e quem lembra das aulas de física? Pra romper a inércia, é uma energia muito maior do que quando tá em velocidade de cruzeiro. Então, pra mim, não faz sentido botar aquela energia enorme pra um retorno de curto prazo que vai ser menor, embora no longo prazo possa compensar. Agora, se você tiver um modelo de prestação de serviço que o expert tá pagando um valor fixo pra você, acreditando no seu trabalho, decidindo correr o risco, ok, eu corro o risco desse negócio no início. Eu sou um expert, eu tenho dinheiro, tenho um outro negócio aqui, eu tenho grana, eu quero fazer meu negócio digital disparar, e eu quero contar com você pra isso porque eu confio no teu trabalho. Daqui a pouco é um modelo que vai fazer sentido pra você, porque daí você tem... A gente vai falar de modelo de remuneração, como calcular isso. Você vai calcular qual que vai ser seu custo fixo, vai botar uma margem sobre isso, você tem um negócio lucrativo, e você pode colocar um contrato em que, depois de X tempo, vocês vão reavaliar. Se o negócio estiver faturando acima de X, vocês vão evoluir para o modelo de parceria ou para o modelo de sociedade, que vai ser bom para todo mundo. E se o negócio estiver abaixo de X, então o expert tá com clareza, isso aqui, qualquer negócio que você fizer, a coisa mais importante é, todo mundo tá na mesma página. Combinado não sai caro, né? Então é você tá muito claro para todo mundo. Isso que eu tô falando aqui não é ninguém enganando ninguém, você vai falar exatamente isso pro expert. Seguinte, ó, a gente tá em momentos diferentes. Eu tô aqui num momento muito mais avançado, não faz sentido para mim meu custo de oportunidade, o que faz sentido para mim é com uma remuneração fixa. E aí, a partir do momento em que a gente tiver com um projeto faturando a partir de tanto, a gente pode entrar no risco junto. Bora? Topa assim? Ok? Então, tudo é isso que eu falei lá no início da live, né, gente? Por isso que me incomodam esses modelos engessados de mercado. Porque se você vai olhar para um modelo engessado e tá, não, tem que ser 50-50. Tem que ser 50-50, ou então, eu vou falar um pouco mais adiante do modelo de parceria, vou falar do meu modelo. O meu modelo não é 50-50 e eu tenho um percentual menor. Agora, eu considero que esse modelo, para mim, para o meu modelo de negócio, para a minha situação, é melhor do que o modelo em que eu tivesse 50-50. Já tive muito 50-50, já tive percentual maior. Prefiro esse modelo eu tendo percentual menor. E o que eu sou julgada... tu é louca, né? Tá aí falando que tu não faz 50-50, mas tu tá falando que tu tem percentual menor. Vocês vão ver agora por que eu faço isso e por que eu considero que, pra mim, isso é um modelo bom, isso é um modelo que faz sentido. Mas então, tô falando isso porque se você fica preso nesses modelos engessados de mercado, você não se abre para possíveis negócios que podem ser bons para todo mundo e que podem construir coisas muito legais. Então, quando surge eu costumo falar que eu não digo não. Se tem uma oportunidade de negócio, você não vai me ver falando, não topo conversar, não topo avaliar. Vamos conversar, vamos construir. Vamos ver se tem algum modelo que faz sentido... Segundinho. Vamos ver se tem algum modelo que faz sentido pra gente, pra mim e pra você. E a gente vai construir esse modelo. Se é um modelo como esse, o expert é iniciante, só que o expert tem grana, quer construir presença digital, ok, a gente faz um tempo, uma remuneração fixa e depois a gente parte pra uma parceria. É um modelo que faz sentido pros dois? Por que não fazer? O importante é a gente ter clareza dessas premissas. O que são as premissas que constroem o modelo, ok? Por isso que a gente vai falar de atribuições e de modelos de remuneração mais pra frente. Vamos seguir aqui e vamos falar sobre o modelo de parceria. Então, prestação de serviço é isso, gente. Resumindo um pouco aqui a prestação de serviço, a gente vai definir um escopo dentro dessas atribuições que a gente vai olhar juntos daqui a pouco. Vamos definir um escopo. O lançador vai prestar um serviço específico para o expert e o negócio é do expert e você vai ter uma previsibilidade de receita maior. Você, como lançador, vai ter uma previsibilidade de receita maior. É um negócio que tem pontos positivos, como a receita previsível, você não depende do expert fazer parte dele. Por outro lado, você não vai crescer junto com o negócio, não vai ter equity nesse negócio. Faz sentido em algumas situações, como uma disparidade muito grande de momento entre expert e lançador. Se fizer sentido também para o seu negócio como lançador, se você tiver aí com tempo, com disponibilidade, com organização para pegar projetos nesse modelo. Ok? Então vamos falar sobre o segundo modelo, que é o modelo de parceria, que é o modelo mais comum do nosso mercado. O que significa um modelo de parceria? Significa um modelo de coprodução. Um modelo em que cada um tem seu CNPJ, então a gente não está no terceiro modelo, que é o modelo de sociedade,
Obrigada. É um modelo que cada um tem o seu CNPJ, cada um tem a sua empresa. E aí vocês... E por que é uma parceria e não uma prestação de serviço? Porque vocês constroem o negócio junto e recebem, não um do outro. Não existe pagamento de um para o outro. Você pode ter um modelo híbrido, que eu vou falar depois, ok? Mas se é um modelo de parceria pura, você vai receber percentual das vendas daquele produto. E aí, você pode ter... Então, vamos lá. Produção, cada um tem o seu CNPJ, dividem receita, percentual do faturamento, e podem ou não dividir despesas. E aí, como eu falei, né, a gente pode ter um modelo puro de prestação de serviço, um modelo puro de parceria, ou a gente pode ter alguns modelos híbridos, modelos que tem uma parte fixa e uma parte variável. E aqui eu tô falando de parceria pura, em que você vai dividir a receita e vai ter um percentual do faturamento desse negócio. O que é uma... E depois eu vou falar sobre essa questão de dividem receita e podem ou não dividir despesa. Vou entrar profundamente aqui quando eu falar nessa questão de modelo de remuneração. Agora eu tô falando de modelo, depois a gente vai falar sobre essa questão de divisão de dinheiro. O que é uma grande vantagem desse modelo? Gente, eu tenho toque, não consigo. A grande vantagem desse modelo é que você cresce junto com o projeto. Mas você, outra coisa que é muito importante para mim e que me fez até agora não ir para o modelo de sociedade, já namorei esse modelo, já avaliei com vários experts em vários momentos entrar no modelo de sociedade, mas optei por não entrar no modelo de sociedade. Por quê? Porque eu perdia isso que é a grande vantagem do modelo de parceria, que é a autonomia. Pensa que quando você tem sociedade, você não tem autonomia sobre as suas retiradas, sobre quanto você vai se pagar. Claro que isso tudo pode ser discutido antes, né, do início da parceria, um prolabório, retiradas de lucro, quando vão acontecer, mas isso traz uma complexidade gigante para a relação. Então, o que eu tenho autonomia aqui que eu me senti, quando eu estava migrando para esse modelo de sociedade, eu me senti perdendo autonomia e decidi não ir. Então, assim, quem que eu vou contratar? Eu quero aumentar a equipe, quero sair do operacional, quero aumentar a equipe sinto que eu preciso aumentar a equipe disso e aumentar a equipe daquilo. Hoje eu tenho uma autonomia, eu decido como que vai ser a minha equipe, eu defino qual que vai ser o tamanho da minha equipe, eu defino como que vai ser as minhas retiradas, quanto que eu vou tirar, quanto que eu não vou tirar, como que vai ser a distribuição de lucros. No momento que você tem uma sociedade com expert, isso passa a ser mais complexo. Porque você tem que alinhar com eles, tem que se alinhar, você tem sócio, é um casamento. Então você tem uma sociedade, aí você vai ter que... E cada um vai ter seus interesses, cada um vai ter a sua situação nessa sociedade. O expert vai pensar que talvez não precisa de mais uma pessoa para copy. Quando você tá vendo e sentindo que precisa. Então, você perde muita autonomia. Uma grande vantagem desse modelo de parceria, de manter o seu CNPJ, e eu sou suspeita, porque esse é o modelo que eu escolhi. Por outro lado, eu posso estar ajudando aqui você a refletir sobre o assunto, né? Mas pelos meus valores, pelo meu modelo de negócio, por isso que eu opto até hoje por esse modelo. Porque isso me mantém autonomia, tanto sobre contratações e gestão da equipe, quanto sobre em relação à questão financeira. E que é uma desvantagem que eu já pincelei aí quando eu estava falando de prestação de serviço sobre desse modelo. Você não tem equity. Mais uma vez aqui, você não tem equity. O que isso significa não tem equity? Você não tem participação nesse negócio que você está construindo. E aqui, a gente vai entrar no modelo de remuneração e de despesas. Você pode estar pagando para esse negócio construir, pagando tráfego para esse negócio crescer. E você não vai ter um equity sobre participação sobre esse crescimento. Você pode resolver isso contratualmente, então avalie, tá? Ok? Então, uma outra desvantagem aqui desse modelo de parceria, você tem um risco mais alto, você tem o risco da despesa e da receita, ok? Então, se você assume despesa, você tem, por exemplo, divide com o tráfego, por exemplo. É claro que isso vai ter um risco mais alto, porque você depende daí de o lançamento dar um resultado para reaver essa receita. Mas mesmo que você entre somente com a equipe, por exemplo, você tem esse custo. Você não paga tráfego. No meu caso, eu não entro na divisão de tráfego muito por conta disso aqui, tá? Então, quem paga pelo seu crescimento é o expert. Já vamos falar bastante disso. Mas mesmo que você não assuma a despesa de tráfego, se você tem equipe, você tem aquele custo de equipe. É um custo que talvez seja invisível. Se você tem um monte de projetos, só que você tem uma equipe fixa. E essa equipe tem vários projetos. Se tem um projeto ali que não tá dando resultado, mas a sua equipe tá envolvida nele, por mais que você não tenha a despesa de tráfego, você tem o custo com a equipe. O custo de oportunidade dessa equipe, o dinheiro, o quanto você está pagando. Essa equipe tem um custo, por mais que seja fixo, você tem um custo por hora que você paga e a hora que está alocada nesse projeto e que não está dando custo, retorno, é um custo que você tem e que não está retornando se esse projeto não está virando, ok? Então, isso é uma desvantagem. Uma desvantagem que é esse risco mais alto de custo de oportunidade e custo efetivo da sua equipe. E são coisas, tudo aqui que a gente está colocando são coisas que podem ser equacionadas, ok? Então, por exemplo, se você não tem bala na agulha, se você não tem caixa para assumir esse risco, por isso que é importante você ter clareza sobre esses elementos. Porque daí você vai poder
construir um modelo de negócio conforme faça sentido para você, para o seu momento, para o seu expert, para o momento dos dois. Então, talvez você não tenha caixa para assumir esse custo aqui, esse risco de estar pagando a equipe e daqui a pouco o lançamento não dá bom e o expert tenha. Então, se vocês dois não têm caixa, vocês dois estão começando aí na guerreirice juntos, talvez faça sentido, é um modelo de sociedade. Ou então vocês vão começar, como eu comecei sem equipe. Eu comecei fazendo tudo, por isso que eu sempre falo. Comecei fazendo tudo, não comecei contratando equipe, porque eu não tinha grana para sair colocando em equipe e daqui a pouco o negócio não tá bom. E também não tinha tempo de mercado para poder colocar pro expert, me paga aí um fixo, né? Eu poderia colocar um modelo híbrido, que isso é uma solução possível. Se você não tem um caixa muito bom, mas você tem alguma reputação e tá pegando um expert iniciante, você pode fazer um modelo híbrido que vai ajudar você a cobrir esse custo fixo de equipe. Então você tem pagamento que vai cobrir esse custo fixo que você tem, e você vai ganhar, você vai lucrar efetivamente com o percentual do lançamento. Daí o custo tá pro expert. Então equacione tudo isso, tá? Equacione tudo isso. Vamos lá. Outra desvantagem é que aqui você sim depende do expert fazer a parte dele para você receber. E o que é a parte dele? Você sabe? É fazer conteúdo, quando tem que fazer, é topar fazer o lançamento, é fazer o que tem que fazer para o lançamento acontecer. Quem aí já tem tempo de mercado já sabe exatamente o que eu tô falando com depender do expert fazer a parte dele, que é uma grande questão aqui no nosso negócio, né? Essa questão do relacionamento do expert, que pode, inclusive, ser assunto para outra live. Mas, justamente por negócio aqui, assim como no modelo de prestação de serviço, aqui o negócio ser do expert, o expert talvez se sinta mais à vontade, dependendo do seu contrato, para fazer ou não, conforme ele ache interessante, o que tem que ser feito, não conforme você sabe, você orienta ele a fazer. Isso aqui também pode ser endereçado contratualmente. Você pode contratualmente definir o que são essas obrigações, o que é essa parte do expert, quais são as consequências contratuais, porque se você está totalmente no risco, investindo ou não, você está investindo tempo, você está colocando tempo de equipe naquele negócio. Então, você precisa prever contratualmente que o expert faça a parte dele, ter clareza de que parte é essa. A gente vai falar isso aqui quando eu mostrar essa planilha de atribuições de estrategista e expert. Muito bem. Vamos falar, então, sobre o terceiro modelo, que é um modelo que eu não trabalho, mas que é um modelo que é relativamente comum aí no negócio, no mercado, que é o modelo de sociedade. Então, o que é a característica do modelo de sociedade? Lançador e expert têm CNPJ juntos. Então, o que são as vantagens e desvantagens desse modelo aqui? A grande vantagem desse modelo é justamente a desvantagem dos demais, que é aqui sim você está participando da construção do equity, desse expert. Então, o expert que é muito promissor, um negócio que você acredita muito, um negócio que você quer estar junto, quer crescer junto, ou então, assim, se você não é uma agência de lançamento, se você não tem vários experts, mas você está lançando um expert all-in naquilo e você sabe que o expert é comprometido e você acredita naquilo, você pode muito bem partir de cara para esse modelo. Que é um modelo, por exemplo, vou dar alguns exemplos de mercado, né? 2 exemplos de mercado, que eu já falei no início, Ladeirinha e Kátia Damasceno. Outro, Marcos Paulo e Pablo Marçal. Não sei se vocês sabem a história do Marcos Paulo e Pablo Marçal, mas o Marcos Paulo foi lá, o Marçal era famoso no offline, ele foi lá e bancou no início. E falou assim, eu vou assumir todos os custos, eu só tenho que fazer isso aqui, só tenho que fazer esses vídeos, eu tenho que gravar, fazer esses conteúdos aqui, eu vou fazer tudo e tu não tem nenhum risco, tu não tem nenhuma despesa, só deixa eu fazer meu trabalho. Me deixa fazer meu trabalho contigo. Então, ele fez uma proposta irresistível e fez uma sociedade com o Pablo Marçal. E agora eles estão gigantes. Então, assim, que bom que ele fez essa sociedade desde o início. Se não, ele não... E olha só, ainda mais, olha só como eu falei que como é caso a caso, né? Uma situação que ele viu, em que ele enxergou, ele teve a visão, esse cara aqui vai dar muito bom. E ele tinha bala pra bancar todos esses custos no início. E ele tava lá nesse modelo de sociedade única, ele tava nesse modelo de all-in no expert. Então ele foi lá, fez isso e ofereceu sociedade pro cara. Que bom, porque hoje os dois têm um puta negócio juntos. Mesma coisa a Ladeirinha e Kátia Damasceno. Era um momento que o mercado tava muito menos maduro, era um momento em que era muito mais fácil também crescer e fazer um negócio dar bom. Que bom que eles fizeram isso. Aí os dois cresceram juntos agora. E esse crescimento, tanto o Pablo Marçal quanto a Kátia, nem teriam pensado em ir pro digital se não fossem os seus respectivos lançadores. Eles foram lá e tiveram a iniciativa e fizeram o negócio acontecer. Então, eles têm participação nesse equity agora e maravilha. Então, isso é uma grande vantagem e dependendo da situação, é um modelo que faz muito sentido, tá? Por outro lado, é um modelo muito mais complexo. Como eu vinha falando, né? Então, você perde autonomia, autonomia sobre contratações. É um modelo que envolve uma relação que é mais difícil de desfazer depois. Então, eu jamais iniciaria a sociedade de cara. Mesmo nesses casos que eu falei. Porque a gente precisa se testar, né? Tem que ver se tu gosta de trabalhar com aquela pessoa, não conhece a pessoa. Já vai virar sócio? Já vai casar? Não, a gente primeiro namora. A gente primeiro se conhece. Então, pelo menos
um período de parceria de 1 ou 2 lançamentos teste, faz sentido você prever, você pode prever, você pode fazer um contrato que é X lançamentos testes e ao final ou encerra ou vai para a sociedade. Então é uma possibilidade. E dentro da sociedade, assim como nos demais, uma coisa muito importante, qualquer que seja o seu modelo, é você ter uma grande clareza sobre as atribuições. Porque a chance de dar conflito aqui é muito maior, porque vocês têm uma sociedade, vocês têm um CNPJ juntos. Então, o que é o papel efetivamente de cada um? Quem que vai ficar com toda a parte de gestão do negócio, por exemplo? Quem que vai ficar com a parte chata? Será que o expert está com a expectativa de que você vai fazer toda a parte chata, ele só vai fazer a parte legal? Não vai fazer conteúdo? Será que essa é a sua expectativa? Então, no início é importante, em todos os modelos, mas particularmente quando a gente está falando de sociedade, é fundamental você ter muita clareza sobre essa divisão de atribuições para você evitar atritos no futuro. E você ter um acordo de sócios com muita clareza de tanto dessas atribuições quanto de saídas, né? Situações de saída, como que foi essa saída, decidiram que não vão continuar. O que vai acontecer com o Instagram? Que vocês, com seu dinheiro, seu investimento, cresceu aí até 1 milhão de seguidores. Eu gosto de dar exemplos extremos porque fica fácil de ver, né? Todos os frutos futuros daquele negócio que você ajudou a construir vão ficar só com o expert? Não, é claro que não. É por isso que isso aqui é a vantagem do equity. Então, mesmo que vocês se desfaçam essa parceria, quando você está falando tanto em fazer quanto em desfazer uma sociedade, a gente tem que levar em conta essa questão do equity. O que é o equity? Equity é o quanto esse negócio vale. Quanto esse negócio vale hoje e quanto pode vir a valer no futuro. Então, aqui, essa complexidade do modelo também vem desse ponto, porque para desfazer não é simplesmente vai cada um pro seu lado e beleza. Vai ter um pagamento envolvido. Você vai vender a sua parte pro seu expert. E no momento de desfazer uma sociedade, possivelmente vai ser uma situação em que algum conflito está envolvido, algum desgaste da relação está envolvido. Então, isso tudo tem que ser previsto quando vocês estão de boa, quando vocês estão num momento bom, que é o início dessa parceria. Então tá, se não gostamos de falar disso, ninguém pensa em entrar em parceria, falando em desfazer, mas e se acontecer? Como é que vai ser? Como é que a gente vai colocar valor nisso? Como é que a gente vai calcular quanto um vai pagar pro outro? Tem alguma situação em que vai ensejar uma saída aí, que você vai poder sair, que alguma das partes vai poder sair sem pagamento? Como que vai ser isso? Como vai funcionar isso caso a gente decida desfazer essa sociedade? Isso é tão importante você prever quanto é você prever como vai funcionar essa sociedade. Porque nos casos bons, nos casos que a gente conhece, nos casos que a gente traz como exemplo, são sociedades que deram certo. Agora, pode ter certeza que para uma sociedade que deu certo, tem 10 que não deram. Então, pense como é que vai ser essa saída? Quais que são as portas de saída que você tem? Como que vai ser isso? E deixe isso muito claro contratualmente, caso você opte por esse modelo de sociedade, ok? Então, agora, eu vou entrar na segunda parte desse nosso papo sobre as divisões de responsabilidade. Vou mostrar aqui para vocês a planilha que eu uso. Qual a pergunta? Acho que é uma observação, né? Que isso não é uma pergunta, né? Quando eu tava falando sobre a parceria, aqui ela colocou aqui, não, sobre a prestação de serviço, né? Que podemos renegociar os valores após algum tempo avaliando a escala. Exatamente isso. E você pode não só renegociar os valores após algum tempo avaliando a escala, como isso já pode estar, inclusive, contratualmente previsto. Quanto mais você conseguir antecipar e prever contratualmente, melhor. Então, você pode colocar a partir de tanto a tanto, a prestação de serviço, o pagamento. De tanto a tanto vai ser tanto, acima de tanto vai ser tanto. Ou até mesmo, acima de tanto, migra para a prestação de serviço, migra para a parceria, ou migra para a sociedade, ou acima de tanto, migra para parte fixa, parte variável. Tudo isso você tem que ver, olhar aí o que faz sentido para você e o que faz sentido para o expert, o que faz sentido nessa parceria, nessa relação, nesse negócio específico. E aí eu tô trazendo elementos aqui para ajudar você a ter esses elementos justamente para construir isso. Então vamos olhar para divisão de responsabilidades. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou abrir uma planilha, deixa eu ver se está aparecendo aqui. Então tem uma planilha, essa planilha eu criei justamente para esse tipo de negociação, para trazer clareza para todo mundo. Quem vai ser responsável pelo quê? E ignorem onde está o xizinho. Então, o que eu faço? Eu olho para cada elemento e defino. Isso aqui, nesse negócio específico, com esse modelo de remuneração específico, isso é uma responsabilidade do estrategista. Esses xizinhos que estão aqui são xizinhos que eu fiz para um negócio específico, com um modelo específico de remuneração. Então, não tomem isso como base. Não é o que eu faço. Aqui, cada expert, a gente tem uma negociação diferente, justamente olhando para aquele contexto específico. Ok? Olhando para isso, a gente olha para essa planilha, a gente preenche essa planilha e a gente faz. A gente olha para o expert, a gente olha para a maturidade do expert, a gente olha para o nosso momento e aí a gente toma essa decisão.
com base nessa divisão de atribuições, tá? Mas eu vou falar um pouquinho, então, um pouco de que são essas atribuições e vou explorar um pouco mais isso. Então, vamos falar um pouco. Primeiro, a gente dividiu em macro áreas aqui. Então, produto, conteúdo, atendimento, audiovisual, copy, tráfego, ferramentas, estratégia de gestão. Então, isso são as macro áreas de um negócio de lançamento. O que cada pessoa vai ficar, o que o estrategista, o que o expert é responsável em cada uma dessas áreas. Então, vamos começar por produto. Produto, em princípio, vejam que é uma área que é muito mais do expert. É um dos elementos aqui dessa parceria que, por natureza, vai ficar com o expert. Porque é isso justamente. O que o expert traz para a mesa, né? O que o expert pode mais trazer para a mesa se a gente for olhar para essas macro áreas? Produto e conteúdo. O expert é que detém o conteúdo, o expert é que conhece aquele negócio. O expert é que você, como estrategista, você entende de marketing, você não entende de microagulhamento, por exemplo, né? Então, você não sabe as técnicas e nem não entende esse mercado, não conhece esse público. Você vai conhecer, você vai aprender, mas hoje você não sabe. Então, isso são atribuições que são mais naturais que o expert assume, tá? Agora, dentro de produto, por que a gente destrincha isso aqui? Porque dentro de produto tem... Se a gente fala produto é com o expert, isso tem um potencial gigante de gerar conflito. Porque o que isso significa exatamente? Cada coisa do produto. Porque o que tem dentro de um produto? Tem desde ideia de novos produtos, até nome, até desenvolvimento do método. Aí o conteúdo, gravar produto, criar materiais, editar as aulas, diagramar, subir lá na plataforma as aulas, fazer melhoria contínua. Então, olha só, o legal disso aqui é que até você mostra pro expert o que você espera dele e o tamanho do projeto. Então, você consegue até mostrar pro expert o tamanho desse projeto e tudo que está envolvido nisso. Tanto do seu lado, aqui você começa uma grande reclamação que eu vejo no nosso mercado de quem tá no bastidor é que o expert não valoriza, o expert não enxerga, o expert não vê tudo que o bastidor precisa fazer e por isso acha ruim, talvez eventualmente ter que pagar X ou ter que dividir a receita. Então aqui é o momento de você justamente trazer luz para isso, explicitar e deixar muito claro o que cada parte, tanto tudo que você vai fazer, quanto o que você espera que o expert faça. Tá? Então, aqui é a hora de explicitar. E de não ter... Então, você vai falar, produto é o expert. O expert vai lá, grava e fala, edita aí, sobe lá pra mim na plataforma. Não, meu querido, porque pode parecer coisa simples, mas é tempo da sua equipe que você não estava alocando pra isso. Ou talvez uma pessoa específica que você precise contratar. E olha, editar a aula, diagramar um material complementar, subir na plataforma, são coisas que levam tempo pra caramba. Então, ou isso tem que estar precificado, você tem que saber que você vai ter que dedicar tempo ou tempo da sua equipe para isso, contratar pessoas para isso, se é você que for fazer. Ou tem que estar muito claro o que vai fazer o expert. É no detalhe, o diabo mora nos detalhes. Alessandra, compartilha essa planilha conosco, compartilha. Gente, equipe, duas coisas pra gente desenrolar aí, equipe. Esse PDFzinho aqui, Carlinha, dá pra Carlinha dar uma carinha bonitinha pra ele, não botar essa coisa feia aqui. E essa planilha aqui também, tá? A gente colocar aqui como nessa aula. Então, o diabo está nos detalhes, gente. O diabo mora nos detalhes. Então, vamos olhar. Pensa, não deixa assim, o produto é com você. Não. E outra coisa, assim, algumas coisas que você também tem que entender onde que você faz a diferença como estrategista, né? Então, onde que a gente faz diferença como estrategista? Ideia de novos produtos, a gente faz diferença. Construir esteira de produto, a gente consegue enxergar. A gente consegue enxergar que precisa de um produto de entrada, que precisa de um produto intermediário, que talvez precise de um high ticket, que tem espaço lá para uma mentoria. Então, construção de esteira de produtos. Nome do produto. Só que nome, método, por mais que o método em si, claro que você não entende nada daquela área específica doida lá do expert. Você não precisa entender nada disso. Então, o método vai ser dele. Agora, o empacotamento desse método, transformar isso em algo vendável, em algo, de um lado, vendável, de outro lado, algo que efetivamente gere transformação, porque não se enganem, gente. O nosso trabalho como estrategista também envolve produto. Nosso trabalho como estrategista também, porque faz toda a diferença pro resultado, pro nosso resultado, esse aluno ter resultado ou não. Se o aluno não tem resultado, você vai vender uma vez, você não vende duas. Você pode até vender uma, duas, três. Agora, depois de um tempo no mercado, a pessoa vai falar, gente, vai começar a ter reclame aqui, vai começar a ter reembolso, vai ter um reembolso altíssimo, vai começar a manchar a reputação do expert. Não vai ter depoimento. Então, sempre que começa a trabalhar num novo projeto, a gente olha pro produto e é muito interessante como a gente traz uma visão que o expert não tinha, porque a gente traz a visão de, não é só você ensinar isso que você faz. Você tem que levar a pessoa para um ponto A, de um ponto A para o ponto B. Que ponto é esse? Que ponto B é esse? Qual que é o caminho aqui? O que falta? O que tá faltando nisso que tem no curso? Tem alguma coisa faltando? Como que a gente pode desenhar esse caminho de uma forma mais vendável?
e de uma forma gamificada, de uma forma que a pessoa vai fazer as pessoas completarem mais o curso, as pessoas fazerem aquilo, né? Terem mais resultado. Um projeto que a gente estava recentemente, o ponto B era justamente a pessoa ganhar mais dinheiro com aquilo, né? A gente ensinava uma técnica, era uma questão de transição de carreira, não me lembro exatamente. Mas tinha lá toda a técnica no curso, mas não tinha nada de venda. Como é que a pessoa vai ter essa transformação se ela não aprender a vender? Então, a gente incluiu todo o módulo de vendas. A gente, o Expert, claro que isso foi o Expert, hoje pode não saber aquilo. Então, a gente sugere de trazer parceiros do Expert, né? Então, a gente participa sim. É o que eu falei, ignora esses meus X aqui, que esses X era de um caso específico, tá? Isso aqui não é uma realidade, né? Não tome como base para todos os seus projetos futuros, ok? Mas você vai sim, então, vou botar até um xizinho aqui, participar do desenvolvimento e do ajuste desse método, ok? Conteúdo do produto. Bom, aqui já vai ser o Expert. Gravar produto. Aqui, você não tem como participar disso. Criar materiais complementares. Aqui já vai ser o Expert. Editar aulas. Aí vai da sua negociação. A gente vai falar de modelos de remuneração ainda. Mas aqui, aí já entra questões que vai do seu modelo de negócio, vai do seu negócio, vai da divisão, da determinação que você fizer, ok? Então, produto. Assim como a gente tem produto, as divisões... Veja, o que eu tô querendo trazer aqui para vocês, gente? Eu tô querendo trazer a importância de você olhar para isso, trazer luz para isso. Para quê? Para, entender a sua remuneração. 2, você conseguir desenhar quem vai pagar o quê, quem vai ser responsável pelo 3. E 3, ter um alinhamento muito claro de o que você espera. Ok? Então, isso aqui, não comece uma parceria sem fazer isso. Sem fazer esse alinhamento no detalhe de responsabilidade. Ok? Muito bem. Assim como a gente olha para o produto, vamos passar rapidamente por todos os outros. Conteúdo. O que tem conteúdo? Tem uma infinidade de coisas. Ok, o Expert faz conteúdo. O que isso significa? É ele que vai definir que conteúdo é esse? Qual é a frequência? Qual é o calendário? É ele que vai definir os temas ou ele vai fazer isso junto com você? Ou então ele talvez espere que você defina os temas e você espere que ele defina os temas? Então quem que vai definir os temas? Quem que vai criar esses? Bom, claro que criar o conteúdo sempre vai ter que ser o Expert, né? Mas tudo isso aqui, você pode participar. Quem que vai... Ok, esse conteúdo foi gravado. Quem que vai fazer o posterior? Quem que vai editar o raiz? Quem que vai derivar esse conteúdo? Quem que vai postar? Fazer a gestão desses canais? Quem que vai fazer o tráfego, a distribuição desse conteúdo? Quem que vai fazer a avaliação de desempenho desse conteúdo? Então, tudo isso tem que ser previsto, tudo isso tem que ser conversado e definido. Tá bom? Então, atendimento, mesma coisa, suporte a leads e alunos. Quem que vai ser? Vai ser você ou vai ser o Expert? Quem que vai responder direct? Quem que vai responder e-mail? Quem que vai responder comentário em anúncio? Quem que vai responder comentário do feed? Quem que vai responder WhatsApp? Tudo você tem que parar e pensar e definir, ok? Audiovisual. E aí a gente tem audiovisual de conteúdo e a gente tem audiovisual de produto e a gente tem audiovisual de marketing. Olha só. Audiovisual de produto, então, identidade visual do produto, o logo do produto, a thumb de todas as capas de todas as aulas, o diabo mora no detalhe. Daqui a pouco você não tá prevendo isso, você tá, produto, esperando que você faça isso, ok? Audiovisual de conteúdo e audiovisual de tudo de lançamento, anúncios, edição de anúncio em vídeo, anúncio em arte, páginas de vendas, enfim, toda a questão de audiovisual do lançamento. Ok? Copy. Todas as copies, né? Que eu não preciso entrar muito. Aqui a gente listou um pouco as copies, mas... E aí tem um elemento muito importante aqui, que é a revisão de copy. Dependendo do expert, isso faz ou não sentido. A gente tem expert que a gente bota a copy, ele vai ler a primeira vez a copy no teleprompter. Ele não revisa nada. É assim, tudo é uma faca de 2 gumes, né, gente? Então, por um lado, um expert que revisa demais, que quer revisar cada vírgula, ele vai travar o processo. Como você lida com isso? Eu tenho um expert que é assim. Como que eu lido com isso? Prazo. Combinado não sai caro, conversa. Tudo nessa vida é uma questão de conversar, é uma questão de fazer combinados. Então, se você faz questão de revisar cada vírgula de todas as copies, beleza. Seguinte, ó, eu vou te entregar até tal data, eu preciso que tu... É exatamente assim que eu faço. Eu preciso que você me entregue a revisão até tal data. Por exemplo, eu preciso até sexta, na segunda a gente vai subir. Revisado ou não? Não revisou? O combinado não sai. Isso é caro. Eu não vou atrasar o meu processo porque o expert atrasou. Isso é outra coisa que as pessoas me perguntam muito nas caixinhas. O expert não faz a parte dele. Tarará. Gente, você vai colocar limite. Você vai colocar data. Você vai ter uma comunicação clara com o expert. Eu preciso receber isso. E é exatamente isso que eu faço. Tem uma expert que é exatamente assim, que é exatamente essa questão. Aí depois, mas não sei o que, tal copy. Você não revisou. Te dei prazo. Te dei 2 semanas. Não revisou porque eu não quis, né? Então, por outro lado, a gente tem o expert que não quer revisar copy. E aí tudo bem. Aí beleza, aí a gente faz... Eu particularmente falei que é uma faca de 2 gumes, porque por um lado, se o expert que revisa cada vírgula trava o processo, por outro que não revisa, a gente fica com uma comunicação menos autêntica, menos profunda. Então, o que é o ideal, né? Quando a gente for falar estiver fechando o negócio, a gente fechar o meio termo, é a gente
Combinar nesse nível de detalhe as coisas. Então, fulano, eu preciso que tu revise as copies, que tu olhe, porque assim, por melhor que eu seja copywriter, quem tem conhecimento técnico é tu. Então, eu preciso que tu me traga as tuas histórias. Quem tem as tuas histórias é tu. A gente tem um banco de histórias aqui, quem é aluno no Lançamento Sem Estresse tem acesso ao nosso onboarding de copy. A gente tem um banco de histórias que a gente faz quando a gente começa uma parceria, mas assim, esse banco de histórias vai sendo alimentado ao longo de todo o ciclo de vida da nossa relação com o expert, né? E o expert pode muito bem, numa dessas revisões de copy, uma expert trouxe uma história de uma vez que ela estava palestrando num palco para 300 pessoas, não sei o que foi uma história maravilhosa que a gente usou em várias copies depois. Então, é muito bom a gente também ter esse olhar do expert, né, para as copies. Isso enriquece, isso aprofunda. Então, se a gente for falar de um mundo ideal, o que eu falaria de um mundo ideal? É claro que as copies são nossas, né? Nós somos copywriters, a gente tem essa experiência, mas o expert precisa trazer a profundidade do conteúdo, a profundidade da relação ali. Ele que conhece aquele mercado, ele que conhece aquele público. Ele pode trazer o toque pessoal, tá? Então, é legal você... E aí, com o tempo, você vai cada vez mais entendendo aquela linguagem, entendendo aquele mercado e aquele produto e aquele público específico, né? Mas particularmente no início, esse olhar do expert é bem importante. Muitas vezes ele acha que ele não tem o que acrescentar. Isso também é nosso papel. Nosso papel é mostrar onde que o expert pode acrescentar. Ele pode falar, mas eu não sei nada de copy. Eu não quero que tu me acrescente na copy. Eu quero que tu me acrescente no tom. É mais agressivo ou é mais suave? Eu quero que tu me acrescente nas histórias, no conteúdo em si. Tráfego. Bom, tráfego, não tem o que falar. Aqui, eu também acho muito importante a gente deixar ter muita clareza de, talvez, uma coisa que você pode, dependendo da situação, né? Sempre depende do caso. Se é um expert que é mais... Por exemplo, eu tenho essa expert que gosta super de olhar cada vírgula da copy, mas ela nem toma conhecimento do tráfego. Já tem outros experts, como o deles, que fazem questão de saber detalhes de público, né? Aí a gente já gosta de colocar limites. Porque isso não é teu papel. Não te preocupa com isso. Eu sou boa de tráfego. A gente tem uma equipe foda de tráfego. Então, não é teu papel. O que eu vou alinhar contigo? Eu vou alinhar metas? O que são as metas? Meta de custo por lead, meta de número de leads, meta de investimento. E eu vou alinhar. Se tiver algo muito diferente, algo muito fora disso, eu vou te falar. E depois a gente vai fazer um fechamento. Mas tu não vai ficar aqui, então, reunião. Teve um expert que me pediu reunião com a equipe de tráfego. Eu falei, não é tua atribuição, isso é a nossa atribuição, não tem porquê. Pediu reunião com a equipe de tráfego, não estava entregando conteúdo. Falei aqui, ó, depois que tu estiver perfeito, a gente conversa sobre isso. É importante também a gente saber botar limite com amor, certo? Ferramentas, operação de ferramenta. Aqui também é algo que é por natureza, e aqui sim não tem sentido o expert entrar nessa função. Essa operação de ferramenta é 100% nossa. Então, a gente tem, de novo, especifica aqui, né, o que é o papel de cada um. Agora, configuração da plataforma de vendas. Não tem sentido ser o expert, tá, gente? Já trago isso aqui, não importa o modelo, porque é você que vai abrir e fechar carrinho, é você que vai fazer as configurações de vendas, de coprodução e de tudo mais, tá? As configurações de checkout personalizado, tudo isso que influencia no resultado da venda. Okay? Então, por isso que tem que ser você. Agora, com a configuração do produto, dependendo do modelo, a gente tem modelos, eu vou entrar na questão de remuneração, na questão de divisão de custos, a gente tem modelos que o expert é responsável por absolutamente tudo do produto. Claro que a gente sempre vai entrar naquela visão estratégica que eu falei quando eu mostrei aqui as questões do produto, né? Na questão de naming, na questão dessa transformação, essa concepção mais estratégica do produto, a gente sempre vai entrar porque influencia no resultado. Tudo que influencia o resultado, a gente entra. Agora, a maioria dos nossos projetos, gravar, editar produto, subir na plataforma, então o nosso modelo, para a plataforma como a gente faz hoje, a thumb, daí tem lá expert que faz que nem eu aqui, live toda semana, tem que pegar, baixar live, botar na plataforma, subir thumb, fazer... Isso não é a nossa atribuição. Nosso modelo, com a maioria, não todos, vejam que inclusive aqui está marcado para nós. Isso aqui foi uma planilha que foi enviada em um projeto. Então tem projetos em que isso é atribuição nossa. E essa planilha é uma planilha que a gente salva pra gente, se a gente ficar com dúvida de algum expert, como que é o modelo, a gente tem aqui a resposta, tá? E por fim, estratégia e gestão. Então isso aqui também é importante ter claro, né? Ter clareza até dentro daquela ideia de que o seu papel também é vender o seu trabalho pro expert. Mostrar pro expert tudo que você tá fazendo. Eu tive um expert que, gente, muito do que eu trago aqui, muito do que eu trago tudo, né? Vem de lições aprendidas, vem de porrada que eu já tomei, de situações boas e ruins que a gente já teve, né? E eu tinha um expert que eu falo muito nessa questão de modelos da autonomia, né? Autonomia de contratações. Eu tive um expert que eu tinha modelo 50-50 de despesa e de receita, mas não era sociedade. Então a gente fazia um acerto no final do mês, já vou falar sobre isso. E aí, o acordo, né? O negócio era que era 50-50. E no início a gente fazia tudo, eu fazia tudo. Tava no meu início.
Eu tava começando. Então, assim, eu fazia de cópia, edição de vídeo, a tráfego, tudo. Quando eu falo pra fazer tudo, gente, acreditem, é real. E aí, só que desde o início eu deixei muito claro, ó, hoje eu estou fazendo tudo porque nós estamos começando um negócio inicial, estamos começando, não temos dinheiro, nem tu, nem nós. Na medida que um negócio for permitindo, nós vamos contratando pessoas, eu não vou fazer tudo pra sempre. E assim foi, nós contratamos o videomaker, contratamos isso, aquilo. Chegou um ponto em que o projeto já estava grande, a gente já tinha crescido, e a gente não tinha mais cabimento, a gente estava no operacional, que é o que eu ensino hoje, inclusive, né? Que você tem que sair do operacional pra ficar no estratégico. E aí esse expert chegou pra gente, tá, mas o que vocês fazem? Vocês não fazem nada. Eu pago a equipe e vocês não fazem nada. Então, qual que é o sentido? Né? Então, por isso que a gente incluiu esse ponto de estratégia e gestão aqui na divisão de responsabilidades, muito com essa visão de vender também o teu trabalho para o expert. Por quê? Claro que eu não faço nada, gente. A gente não faz nada? A gente faz muita coisa. Tanta coisa que não só a gente já contratou toda a equipe operacional, como a gente está contratando a equipe de gestão. De tanta coisa que quem faz só gestão faz. A gente faz gestão de calendário de lançamento, gestão de estratégia de lançamento, planejamento e acompanhamento, gestão de projeto. E eu coloquei aqui como gestão de calendário de lançamento para simplificar a compreensão, mas aqui é gestão de projeto. Então, de estratégia, gestão de projeto, acompanhamento de métricas, a melhoria contínua do lançamento, né? Então, é importante, é óbvio que isso aqui não é o expert, isso aqui vai ser sempre o estrategista que vai fazer. O motivo pelo qual isso aqui tá aqui é com o objetivo de mostrar para o expert que está sendo feito, e é isso que está gerando valor, principalmente para o negócio dele. Então, gente, quando a gente vai definir, vamos voltar aqui, né? A gente tá falando de divisão de responsabilidades, é a nossa planilha, tá? Tá tudo lá na nossa planilha. Eu quis deixar por último, né? Depois de falar de possíveis modelos e depois de falar de divisão de responsabilidades, eu quis deixar por último essa questão do modelo de remuneração. Porque o modelo de remuneração vai depender do seu modelo e da sua divisão de responsabilidades, ok? Então, e é por isso que eu, em muitos casos, não assumo muita coisa que talvez... que é um trabalho de bastidor, porque, gente, não vamos confundir divisão de responsabilidade de estrategista com trabalho burocrático de bastidor. Às vezes, existe um erro comum que eu penso, toda a parte chata é com o estrategista. A minha responsabilidade é só entregar o produto e fazer o conteúdo. E isso não é verdade. Isso vai depender. Ele tem um negócio também. O estrategista tem um negócio. O expert tem um negócio. Quais são os papéis? Você tem o seu negócio? Quais que são esses papéis, essa parceria que vocês vão estabelecer? Seja ela de prestação de serviço, essa parceria, seja prestação de serviço também é uma parceria. Não deixa de ser uma parceria. Seja um modelo de coprodução parceria, o que é a sua responsabilidade, o que é a dele? Quanto mais responsabilidade você assumir, mais você tem que cobrar. Então, como que você vai definir o quanto você vai cobrar? Você vai preencher isso aqui. Você vai ver o que você vai fazer. Você vai ver a equipe que você vai precisar. Talvez muita coisa você consiga fazer sozinho, muita coisa talvez não. Talvez você vai ter uma equipe menor, maior, uma equipe que vai crescendo. É como eu falei, lá no início do meu rolê, né, do meu negócio, eu assumia muito, eu fazia praticamente tudo. O que era muito bom, porque não tinha custo. Né? Então, é uma possibilidade. Se você está no começo, você pode assumir tudo e a remuneração que você vai estabelecer é a sua. Então, você pode cobrar talvez um pouco menos do que se você tivesse que pagar a equipe e ainda ter um lucro. Ou não, eu vou ter um gestor de tráfego, porque eu não entendo nada de tráfego, mas e atendimento é com ele. Então, atendimento, tudo de produto, conteúdo e atendimento é com o expert. Eu vou ficar com audiovisual, copy, tráfego e ferramentas. Eu vou ter um gestor de tráfego e eu vou fazer esse resto aqui porque eu consigo, eu dou conta. Legal. Então, quanto vai custar esse seu gestor de tráfego? Quanto custa o seu tempo? O custo de oportunidade do seu tempo, para você não estar colocando em outro... Você entende quando eu falo custo de oportunidade? Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu quero dizer a gente tem um tempo limitado de trabalho. Você dedica X horas por dia ao trabalho. Se você está dedicando nesse projeto, você não está colocando em todas as outras coisas que você podia colocar. Você pode fazer um cálculo de quanto, a partir do... Claro que, de novo, né? Tudo vai depender do seu momento. Então, se você tem uma puta reserva, você tem uma reserva financeira enorme, está fazendo uma transição de carreira, talvez você tenha a possibilidade de cobrar menos. Agora, não. Eu dependo do resultado do meu trabalho. Bom, você precisa... Quais são suas fontes de renda possíveis? Essa, aquela. Então, para eu dedicar X horas a esse projeto, eu preciso ganhar no mínimo tanto. Então, é assim que você vai fazendo essas contas. Se você já tem um negócio mais maduro, você vai calcular o custo da sua equipe e colocar uma margem em cima, que é justamente a margem. Tem o seu tempo também dedicado, não deixe de contar o seu tempo, considerando o valor da sua hora, como eu falei aí. Como que eu calculo o valor da minha hora? Quanto eu ganho, até para calcular, assim, mentoria, quanto que eu vou cobrar por mentoria, quanto que eu vou cobrar por consultoria, por coisas que levem meu tempo direto, né? Eu vejo quanto eu tenho de retirada mensal, divido pelo número de horas que eu trabalho, é o valor da minha hora. Aí, eu considero custo de oportunidade. O que significa? Eu colocar meu tempo em uma consultoria, eu tô deixando de colocar um tempo
para a construção do meu negócio, né? Não só o quanto eu ganho com aquilo, a remuneração que eu tenho. Então eu cobro sempre o meu custo de hora para uma coisa que não envolve a construção do meu negócio, vai ser maior. Sempre vou cobrar mais. Porque eu, além de ter meu custo real do meu tempo, eu tenho meu custo de oportunidade de não estar colocando tempo naquilo. Eu já estou num estágio de maturidade, né? Que eu posso fazer isso. Você tem que avaliar o seu para ver o quanto você cobra quando você for prestador de serviço, ok? Modelo de parceria. Bom, o modelo de parceria a gente começa a trazer algumas complexidades. Porque você vai ter um percentual da receita e divisão de custos. Gente, eu não vou botar aqui não, senão depois vai ficar confuso, né? Vou botar aqui. Vamos falar aqui. Prestação de serviços. Então, na prestação de serviços, aqui, parceria e sociedade. Então, quando a gente está falando de prestação de serviços, você tem que levar em consideração seu custo com equipe e ferramentas, né? Custo da sua hora versus horas dedicadas ao projeto e custo de oportunidade e margem de lucro. E aí você vai ter um valor, vai saber quanto você vai poder cobrar. Agora, quando a gente está falando em parceria, a coisa começa a ficar um pouco mais complexa. Porque a gente tem percentual da receita, a gente tem percentual de custo e ainda a divisão de custos, né? Percentual, né? E a gente ainda tem as responsabilidades operacionais. Na verdade, isso aqui também, obviamente, para a gente calcular o custo da prestação de serviço vai partir disso. De que você vai fazer. Só a partir disso você vai conseguir calcular o que você vai ter de custos de equipe com a sua hora e colocar uma margem de lucro em cima. E aqui também, isso vai partir das responsabilidades operacionais. Quais são as possibilidades aqui que a gente tem? Então, a gente tem um modelo, a gente tem os dois modelos extremos, né? Então, a gente tem um modelo que é o modelo inicial, né? Que o Marcos Paulo, que eu dei o exemplo, Marcos Paulo fez com o Paulo Marçal para vender o seu serviço, que é tráfego de custos, 100% do estrategista. Então, vou colocar aqui esse como o primeiro modelo. 100% tráfego de custos do estrategista, tá bom? Então, esse é um modelo extremo. É difícil de a gente ver que o expert não entra com nada de custos. Tá? Vamos lá, vamos falar sobre as vantagens e desvantagens desse modelo, né? Então, esse é um modelo editora. A editora é assim, é um modelo em que você tem todo o risco. Então, você vai ter muito mais, um percentual muito maior, né? Então, eu diria que 80% a 90% da receita é do lançador, 10% a 20%, faça conta, gente. Faça conta para ver se a conta fecha. Da receita é um modelo editora. Você vai editar um livro, você vai lançar um livro, ai, gente, que absurdo. O autor fica só com 10%. Todo o custo é da editora. Todo o custo com equipe, com diagramação, com impressão, com marketing. Então faz sentido. É um modelo parecido aqui. Agora, por que eu particularmente não gosto desse modelo e não fecharia? Não só você tem 100% do risco, como você tem um comprometimento muito menor do expert. O expert vai ser 10%, 20% daquilo. Ele não tá botando dinheiro. Então, assim, é um negocinho que ele tá fazendo ali. É um modelo possível, é um modelo que eu não gosto, ok? Pelos meus valores e pelo meu modelo de negócio. Agora, é um modelo possível. Como que você vai amarrar isso aqui? Pra você, talvez esse modelo faça sentido se você tem um expert que é... Então, assim, você tem dinheiro, é uma premissa, né? Tem que ser, e pode correr esse risco. Expert é muito promissor, ou até mesmo já tem resultado, e expert não tem dinheiro, ou não quer investir, por qualquer que seja o motivo. Nesse caso, se você olha assim, gente, isso é um puta negócio, eu não quero abrir mão, eu quero lançar esse cara, ele não tem grana, tudo bem, eu boto 100%. E aí você vai explicar, você vai mostrar essa planilha pra ele, você vai botar tudo que é custo que você tá tendo, tudo que você tá investindo no negócio, tudo que é tempo, equipe, dedicação, tempo seu, custo de oportunidade seu que você tá colocando naquele negócio, explicar pra ele por quê. E você precisa ter esse comprometimento dele. E aí você vai ter esse comprometimento como? Contrato. Então você tem que ter um contrato muito redondo aqui, com muita clareza de o que é isso que o expert tem que fazer, o que vão ser penalidades, né? Porque quando tem grana envolvida, fica mais fácil. O que vão ser penalidades caso ele não faça o que ele tem que fazer? Esse tipo de relação que é muito com base no contrato, muito com base não no querer fazer, no querer construir, né? Mas, e aqui, da mesma forma que como você fez Gente, deixa eu fechar o primeiro raciocínio antes de ir pro segundo. Esses modelos que são muito com base na punição do contrato, se não fizer isso, faz aquilo, são modelos que têm muita chance de dar problema. A pessoa não tá fazendo porque quer, tá fazendo porque tá lá no contrato. Então, avalie com muito cuidado antes de entrar num projeto nesse modelo. O que você pode fazer é fazer um modelo de... Se é para ser esse modelo editora, já faz sentido ir direto para a sociedade. E se você quer fazer um período de teste, como eu mencionei, que é algo que é
muito bom para não casar antes de namorar, antes de se conhecer, o que você pode prever é prever contratualmente justamente isso, que vai começar assim e depois de X tempo vai reverter para a sociedade e justamente nesse momento de converter para a sociedade você vai equalizar essa questão de você ter investido tudo, tá? Então, ok. Vamos falar sobre o segundo modelo. Então, a gente falou 100% tráfego, custos estrategista, que é o modelo possível. Vou falar de outro modelo, que é os modelos mais... Gente, e aqui, ó, o que eu quero trazer, principalmente quando eu tô falando aqui desses modelos, é óbvio que eu trazer os exemplos práticos e o que é mais comum no mercado, e o que é mais comum por aí, o que eu acredito que faz mais sentido vai ajudar você. Eu sei disso, por isso que eu tô trazendo. Mas você não precisa... O que eu falei lá no início da live? Que um dos grandes problemas desse mercado é justamente que as pessoas ficam engessadas, entram em modelos engessados e não pensam que faz sentido para aquele negócio. Então, de 100% para estrategista a 100% a todos os percentuais de tráfego e custos que tem no caminho são modelos possíveis. Então, não pensem que eu estou esgotando todos os modelos possíveis aqui de remuneração. A minha ideia é justamente trazer elementos aqui para você poder construir um modelo que faça mais sentido para você. Tá? Então, mas eu vou trazer aqui os modelos mais comuns. Então, aqui, tudo 50-50. Que é um modelo que talvez seja o mais comum, o 50-50. Tá? O que significa tudo 50-50? Tá? Significa que é 50-50 do tráfego, mas também é 50-50 dos custos operacionais. O que entra aqui? Equipe e ferramentas. Tem os custos com a empresa, mas aí você tem o seu CNPJ, ele tem o CNPJ dele, cada um tem os seus custos de contador, custo de imposto, cada um vai pagar os seus impostos. No modelo de coprodução, cada um vai pagar os seus custos relacionados à manutenção da empresa. Agora, custos do negócio, equipe, ferramenta, você vai fazer 50-50. Esse é o modelo. E aí, assim, esse 50-50 dos custos operacionais tem duas possibilidades. Um paga tudo e depois fazem acerto no fim do mês. E eu já vou falar aqui que isso aqui é treta. Já fiz esse modelo muito, e é treta, mas é possível. Fiz alguns anos esse modelo. E um outro modelo é cada parte paga parte dos custos, que é um modelo também pode ser complexo, porque a cada parte paga a parte dos custos. Então, a equipe, uma parte... Você vai contratar uma parte expert, então pode ser complexo isso, mas aí você vai evitar esse acerto no fim do mês. Por que eu falo que esse acerto é treta? Como que eu fazia aqui? Eu tinha uma planilha em que eu lançava todos os custos, falava o que cada um tinha pago e quanto que dava para cada um. Bom, gente, é dinheiro, né? Tudo que envolve dinheiro sempre vai dar problema. Então, aí tinha expert que questionava custo, tinha expert que não entendia, quase nenhum expert entendia direito como era, tinha que sempre fazer uma reunião longa explicando todos os custos. A gente tem que perde um pouco da autonomia, que é aquilo que eu falei antes, a gente tem que ficar justificando para aumentar a equipe. Então, é um modelo que eu também não gosto muito. Tá? Agora a gente já começa a entrar em modelos que eu considero melhores. Então a gente tem um outro modelo que é, por exemplo, tráfego 50 dividido, operacionais 100% do estrategista. E por que, gente, que eu não falei operacionais 100% do expert? Porque não faz sentido. O que você tem de custo operacional? Você tem equipe. A equipe que vai estar fazendo o quê? Que vai estar fazendo tráfego, que vai estar fazendo copy, que vai estar fazendo as ferramentas, que vai estar fazendo audiovisual, atendimento. É uma equipe que é eminentemente sua. Não faz sentido a equipe ser do expert, ele paga e você gerencia. Aí você é um funcionário, você não é um parceiro. Então, por que eu botei tráfego dividido? Porque nesse modelo que o operacional é 100% estrategista, o estrategista tem mais custo. Então, o percentual da receita é maior para o estrategista. Por quê? Porque o estrategista está tendo um custo maior. Então, o que a gente vê por aí? 60% a 70% dessa receita é do estrategista. E por que eu botei tráfego dividido, não tráfego 50-50? Porque geralmente essa divisão do tráfego vai ser feita conforme o percentual da receita. Então, você vai ter uma situação em que o estrategista paga toda a equipe e é remunerado por isso, ou seja, tem um percentual maior, mas o tráfego parte estrategista, que parte conforme essa divisão, ok? Uma outra possibilidade é, dentro, digamos, um 3.1 aqui, é tráfego 50-50, receita 50-50, expert paga FII para estrategista, que é justamente um FII que vai considerar um FII fixo, que não vai envolver acerto, é tanto, você vai me pagar tanto por mês, que vai considerar que pelo menos parte dessa despesa da equipe está sendo coberta por esse valor que o estrategista paga. E daí começa aqueles modelos híbridos que eu falei no início, né? Que a gente pode ter só prestação de serviço, ou um modelo híbrido, prestação de serviço parceria, que seria, por exemplo, esse caso. Agora eu vou falar um modelo que é o meu modelo, que é o modelo que esse aqui é um modelo que está cada vez mais comum no mercado, tá? Que é um modelo que eu tô vendo muito por aí, que é o estrategista fica com a despesa operacional, é uma coisa que faz sentido, porque a equipe é sua, divide o tráfego conforme o percentual de receita e o percentual fica maior pro estrategista. Eu vou falar agora do meu modelo. Isso aqui é um modelo que eu acho que um elemento muito importante no sucesso do nosso negócio é o comprometimento do expert. O expert
tá ali engajado em fazer um negócio acontecer, em fazer ter live, em fazer um negócio virar. E do modelo, e que ele tem um percentual menor, e quanto menor o percentual dele, mais ele tem. E a maioria das vezes, exceto se o expert for desse nosso mundo, for de mastermind, você conheceu ele no mastermind, geralmente esses experts tendem a entender um pouco melhor como funciona esse trabalho de bastidor e a valorizar um pouco mais isso. Mas fora por isso, geralmente o que o expert pensa é: todo trabalho é meu, é minha imagem, é eu que tô vendendo aqui, como é que eu vou ter um percentual menor? Isso é mais comum. E além disso, ele fica menos motivado. Ele vai estar vendendo lá um curso de R$1.000, e a cada R$1.000 que ele vende, ele ganha 200, 300. Então ele tende a ficar menos motivado. Por isso que eu não gosto desse modelo, eu entendo esse modelo. Entendo que ele tem lógica para os dois lados, mas eu acho ele mais difícil de vender. A gente chega e fala assim, eu vejo muito estrategista por aí que fala assim, não, eu não vou fechar parceria com um lançador porque eles querem ou 50-50 ou um percentual até maior que o meu. Não tem sentido, é meu negócio, é meu Insta, é meu nome, é minha cara, é meu curso. Como é que ele vai ter um percentual maior que o meu? Eu não gosto desse modelo por isso, porque eu acho mais difícil de vender a ideia, claro, quanto maior o expert, menos ele vai querer ter um percentual menor. Né? Então, a gente está falando aqui que isso vai funcionar com experts que são menores, menos relevantes. A gente quer trabalhar com isso. E menos comprometido o expert vai ficar. Então, eu desenvolvi esse modelo aqui, que é um modelo em que o tráfego é 100% do expert. Que para mim, porque eu considero que faz muito sentido o tráfego ser 100% do expert quando eu não estou falando de sociedade. Porque o equity é do expert. Os ganhos de longo prazo vão ser do expert. Ganho de audiência, ganho de autoridade. A gente tem muitos experts que têm outros negócios, além do negócio de infoproduto. Esse expert vai monetizar em outra frente. E se você divide o tráfego, por mais que você tenha aqui, preveja uma receita de curto prazo equivalente, que é 50 de custo, de receita e tal, os ganhos colaterais são praticamente só. Você vai ganhar o que? Experiência, você pode ganhar dentro do nosso mercado, ser mais reconhecido, mas nem se compara com os ganhos colaterais que o expert tem com esse crescimento do negócio dele. Então, se é o negócio dele que está crescendo, é ele que tem que investir nisso. E por isso que, para mim, faz muito sentido o tráfego ser 100% do expert, ok? E é o modelo que eu tenho hoje. E aí, o que a gente faz aqui? Divisão de responsabilidade e custos operacionais. O que isso significa, gente? Significa que eu vou pegar essa planilha aqui e eu vou definir. Eu não abri essa aba de custos de propósito, porque eu ia abrir agora. Como que eu tenho aqui? Eu não tenho diferença de dinheiro entre as partes. Então, não tem essa história de eu te pago, a gente faz acerto no fim do mês, eu te pago. Até porque fiscalmente isso é um inferno, né? Justificar essas transferências de dinheiro entre as partes. Então, aqui a gente desenhou esse modelo para não ter transferência de dinheiro. Então, tem divisão de quê? De responsabilidade. E os custos correspondentes são arcados por cada parte. Tá? Então, o que isso significa? Então, no nosso modelo, conteúdo é uma atribuição do expert. Isso aqui, na verdade, depende. A gente tem modelos em que a gente assume conteúdo, tem modelos em que o expert assume conteúdo. Atendimento, veja que tá aqui no expert. O que significa? Que o expert vai estar lá atendendo, mas que o expert vai ter e pagar e gerenciar uma equipe de atendimento. Gerenciar, a gente até topa gerenciar, porque é mais fácil, é melhor, funciona melhor, tá? A gente gerenciar. Mas é o expert que vai pagar essa equipe. O expert que vai pagar essa equipe de conteúdo. O expert que vai pagar essa equipe. Tem que ter um monitor. Eu quero gravar, fazer uma puta gravação, uma super edição. E daí não sei o que, quero uma nova aula por semana, que vai ter a thumb, que vai ter que subir lá. Não é responsabilidade operacional minha, não é custo meu. Então, por outro lado, toda a equipe de audiovisual para lançamento, não de conteúdo nem de produto, mas audiovisual de lançamento, copy, tráfego, ferramentas, estratégia e gestão de projeto é minha. Então, eu vou ter custos aqui, custos e responsabilidade operacional aqui. O expert vai ter custos e responsabilidade operacional aqui. Então, já vou abrir aqui que já dá para vocês entenderem um pouco melhor essa divisão de custos aqui. Então, as ferramentas são todas do Active Campaign, ferramenta de WhatsApp, qualquer ferramenta que seja necessário, é o expert. StreamYard, é o expert que vai pagar. Equipe, o que é minha responsabilidade operacional é custo meu. O que é responsabilidade operacional do expert é custo do expert. E investimento tráfego é 100% do expert. Ok? Então vejam que nesse modelo não tem transferência de dinheiro, tem divisão de responsabilidades. E nesse modelo, pensa que o expert está investindo 100% do tráfego e tem parte das responsabilidades e custos operacionais. Aí eu tenho estrategista, tem um percentual menor. Pode ser de 20% a 40%. A gente trabalha. E aí, 20% a 40%. Quando? Quanto? 20 ou 40 anos? Depende disso aqui. Então, se você assume... Eu falei que eu tenho casos em que eu assumo conteúdo. Tem casos que o expert manda ver no conteúdo, faz conteúdo, já tem essa pegada, já sabe fazer, nem quer que outra pessoa faça. Então, ele vai ser responsável por isso, formalmente, e isso não vai entrar no meu custo.
no meu percentual. Eu não preciso me envolver com isso. Atendimento, mesma coisa. Tem faz esse atendimento, já tem essa pegada de atendimento, isso vai ser responsabilidade dele. Quanto mais for responsabilidade minha e custo operacional meu, maior vai ser o meu percentual, ok? Então a gente pode ter um caso extremo em que todas as responsabilidades operacionais e custos são meus, em que eu vou ter, não vai ser 50%, porque os tráfegos 100% do expert, mas eu vou ter 40%. Pode ter casos extremos em que eu vou ter 20%. Eu geralmente fico na faixa dos 30%. 30 a 35, dependendo justamente de ter ou não a responsabilidade pelo conteúdo, ok? E o expert fica com 70. E isso é uma maravilha. Por que eu acho esse modelo tão bom? Porque se a gente for olhar para a última linha, eu tenho menos risco. Porque o meu risco é meu risco de custo de equipe, porque o tráfego é 100% do expert. O expert tá totalmente comprometido, porque ele tá investindo naquilo, tá botando dinheiro e ele tem um percentual maior. Então, eu vejo esse modelo como um ganha-ganha. E na última linha lá, eu fiz essa conta. Quando eu migrei do meu modelo 50-50 para esse modelo, eu fiz essa conta e a última linha dava a mesma coisa. E se, vamos lá, que a gente teve um lançamento médio para ruim. A última linha dava a mesma coisa. A gente teve um lançamento excelente. Bom, esse ganho do expert, isso é justo. Porque ele que tá assumindo o risco. Isso é justo. É um negócio que eu vou ficar feliz. É um negócio que vai reduzir meu risco. É um negócio que reduz a complexidade operacional. E é um negócio que aumenta o comprometimento do expert. Então, pra mim, por isso que eu escolhi esse modelo, pra mim é o modelo que mais funciona. Agora, como eu falei, isso é apenas o modelo que funciona pra mim. Uma coisa muito importante nesse modelo, quando eu tava desenvolvendo ele, foi essa questão do conteúdo. Eu vi como é difícil pro expert fazer essa coisa do conteúdo acontecer. Não só esse planejamento, que a gente em qualquer caso vai entrar, mas principalmente toda essa parte de coordenar edição, derivação, postagem. Eu cheguei à conclusão que simplesmente não funciona. Eu não posso, assim, hoje em dia, os modelos que eu fecho, a equipe até pode ser do expert, a equipe de social media, mas eu vou ter a gestão sobre essa equipe. Porque senão não vai funcionar. Em nenhum caso eu consegui que o expert tocasse 100% do conteúdo de uma forma que mantivesse a consistência necessária para o negócio tá bom. Então a gente começou a desenhar modelos que prevessem desde o início que, ok, o custo até pode ser do expert, mas a gestão disso é nossa. Tá? E são coisas que você tem que ir. Agora, já produto e atendimento são coisas que funcionam ficar com expert. Em alguns casos, não vai funcionar sempre, você vai ter que avaliar conforme o seu caso concreto. Muito bem, a gente chega no nosso último modelo, que é o modelo de sociedade, tá? Aqui a gente... O que é a premissa do modelo de sociedade? Que a empresa vai pagar, ou seja, vocês vão ter um CNPJ juntos, vocês vão ter uma conta bancária, e todos esses custos que a gente tá falando aqui vão ser pagos pela empresa. E aí vocês vão tirar um percentual de lucro depois disso. Ou vocês podem ter, então vamos lá, receita entra na empresa, e aí vocês vão ter remuneração dos sócios. Vocês vão ter uma remuneração, que é o Prolabore. O que é o Prolabore? É a remuneração, é como se fosse o salário do sócio. É quanto vocês ganham todo mês. A gente vai falar em outra live sobre separar despesa da pessoa jurídica da pessoa física, que é um outro buraco de minhoca pra gente entrar aí, tá? Então você tem que definir um prolabore. Quanto você vai ganhar pelo seu trabalho lá, nesse projeto? Você e o expert. E a gente tem a distribuição de lucros. Veja só, prolabore não necessariamente tem relação com o percentual. Pode ter um percentual diferente, que vai definir diferentes distribuições de lucro. Esse percentual diferente você pode ter uma sociedade 50-50, e aí a gente entra nos modelos muito parecidos com a parceria aqui, tá? Ou você pode ter outros percentuais, que vão ser definidos pelo quê? Investimento inicial, quem botou quanto, e divisão de responsabilidades. Você vai aportar em dinheiro e trabalho nessa sociedade. Isso vai definir que divisão percentual vai ser essa. E aí isso vai ser no Prolabore, não necessariamente isso vai afetar, você pode ter um percentual menor. Agora, você vai ser remunerado pelo seu trabalho ali na sociedade, ok? Agora, na hora de distribuição de lucros, esse percentual é onde vai fazer a diferença. Tanto na hora de distribuição de lucros, quanto se eventualmente vocês venderem essa empresa na hora de receber por essa venda, ok? O que é muito importante você ter em mente, que eu já falei um pouco aqui na hora do modelo, mas eu vou reforçar. É muito importante, se você fizer sociedade, você ter um contrato que preveja com muita clareza as responsabilidades das partes e, assim, com especificidade, tá? Prazos, frequências, o que é intolerável para cada um. Por exemplo, eu vou tirar um ano sabático, não vou lançar por um ano. O que as duas partes precisam nessa sociedade? Você sobrevive a um ano que o expert decide tirar um ano sabático? Já aconteceu comigo. Que bom que eu não tinha só ele, né? Gente, tudo já aconteceu comigo. E ter muita clareza a questão financeira, remuneração e destinação dos lucros. Porque pelos dois lados. Pode ser que você queira reinvestir tudo para crescer, ter ali a sua remuneração, mas reinvestir em tráfego, reinvestir para o seu negócio crescer, para ter equipe e tal, e o seu expert vai retirar. Ou vice-versa. Você precisa retirar e o seu expert fala, não, vamos reinvestir. Então, o que é a expectativa de cada um de vocês
em relação a isso. O que é a expectativa de vocês? Ó, como eu falo que é um modelo mais complexo. Você perde autonomia para um lado e para o outro. Você perde autonomia na hora de retirar e na hora de reinvestir na sociedade. Então pense com muito carinho e defina com muito carinho todas essas questões antes de fechar a sociedade para evitarem problemas futuros, ok? Então, gente, vou deixar minha sugestão de livro dessa semana. É o livro Pontos de Inflexão, do Flávio Augusto. Esse é um livro que... Eu queria trazer um livro que tivesse relação com o modelo de negócio, porque é disso que a gente falou hoje. Esse livro não tem exatamente relação com o modelo de negócio, mas tem relação com forma de pensar negócio, forma de pensar sobre negócios. O Flávio Augusto, para quem não conhece ele é um bilionário brasileiro. Ele é o fundador da WhatsApp, que é uma das maiores escolas de inglês. E ele é um grande especialista em equity, justamente em formação de equity, porque ele cria e vende negócios, né? Então, a história dele é uma grande inspiração, é uma história que vem de um lugar de vendas. E nesse livro Pontos de Inflexão, ele traz justamente esses pontos de decisão na jornada dele que levaram ele a chegar onde ele chegou, que foi bem longe, né, gente? Vamos combinar que ele tá aí uma pessoa que chegou longe, é um bilionário, uma super referência, e não só ele é uma referência de negócio por ter feito o que ele fez, como ele é uma pessoa que sabe vender muito bem a imagem dele e aquilo que ele faz. E ele traz esses momentos da história dele e coloca esses momentos da história dele, esses momentos de virada que a vida dele poderia ter ido pra cá ou pra cá, esses momentos decisivos como os pontos de inflexão da história dele e como ele tentando mostrar, ajudar a gente a identificar esses pontos de inflexão e tomar as melhores decisões nesse momento. Então é um livro que, nossa, até hoje, eu li faz alguns meses e até hoje, assim, ele é um livro que me inspira muito, volta e meia eu me lembro dele e é um livro aquele livro que é inspiração, né, que é um tipo de livro que eu gosto de ler, aquele livro que nos faz sair de um lugar em que a gente tá e faz mudar alguma coisa, que faz alguma mudança efetiva e prática na nossa vida, no nosso negócio. Então, fica aí a dica de livro da semana, Pontos de Inflexão. E muito bem, tô muito feliz. E bora lá construir juntos. E vamos que vamos. Boa semana pra vocês. Beijos.